No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Você sabia que o brasileiro tem o hábito de ler apenas um livro a cada 3 meses? Em média, são 4 a 5 livros por ano. Esses dados são da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, lançada em maio de 2006, feita pelo IBOP para o Instituto ProLivro. Esse número ainda é baixo em comparação a alguns países desenvolvidos. Na França, por exemplo, cada pessoa lê em média 15 livros por ano. Como podemos fazer para que a população, principalmente jovem, se interesse mais pela leitura? Para conversarmos sobre esse assunto, nós vamos falar com o Pierre-André Ruprecht, tradutor e diretor executivo da SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leituras. Pierre, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui e poder falar desse assunto super fascinante que é a leitura e o mundo das bibliotecas. Pierre, o brasileiro lê pouco? Se a gente comparar com os dados internacionais e pelas pesquisas, sim, o brasileiro lê pouco. A gente tem uma tradição de leitura pequena, que vem inclusive de motivos históricos. Quer dizer, se a gente pensar que a universalização do ensino no Brasil é historicamente recente, né? Se a gente considerar que países como a Argentina, por exemplo, começaram isso quase 60, 70 anos antes que a gente, né? Então o brasileiro lê pouco, né? Mas está lendo cada vez mais. O nosso outro convidado é o Robson Mendonça, representante do Movimento dos Moradores de Rua do Estado de São Paulo e idealizador do projeto de leitura bicicloteca. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Observatório. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui participando desse programa. Robson, há 6 anos começava o projeto. O que você pensou de início? Olha, no início, é o que eu digo, a bicicloteca ela nasceu de uma necessidade que a gente viu da população, hoje não chamada moradores de rua, né? E sim pessoas em situação de rua, de ter acesso à leitura. Eu mesmo me encontrei em situação de rua por 6 anos, sendo agropecuarista de Alegrete, vim para cá, fui vítima de um roubo sequestro, fui morar na rua 6 anos, e havia necessidade de ter assim, mais acesso à leitura. Quando eu ia à Biblioteca Mário de Andrade, não em questão da biblioteca, mas em questão de a sociedade não aceitar ter um morador de rua ao seu lado, a pessoa se levantava com aquela discriminação que é básica em todos os setores. O que é um absurdo, né? A gente não podia, então, ler. Pensava em retirar um livro para ler, não podia porque não tinha comprovante de residência. Aí surgiu a ideia de se criar algo que não precisasse de documentação, de tudo isso, e não houvesse a discriminação que há. Muito bem, como acontece todas as terças-feiras, o jornalista Franklin Valverde apresenta o programa Observatório do Terceiro Setor junto comigo. Franklin, que coisa, né? O preconceito chegar a um absurdo desse. Infelizmente, em pleno século XXI, nós vivemos ainda uma certa mentalidade do século XIX ou anterior ainda, né? Essas pessoas que estão em situação de rua, né, não que são moradores, estão em situação de rua, elas devem ser acolhidas pela sociedade, né, para terminar isso, né, para elas realmente terem um lugar para morar. Em relação à leitura, esses dados que eu apresentei também incomodam, né? Sim, acho que o Pierre disse muito bem. Alguns países iniciaram antes que o Brasil, como o caso da Argentina, nossa vizinha Argentina. Há muito tempo eles já investiram na alfabetização da população. E isso, claro, motiva a leitura. E as campanhas de alfabetização do Brasil, elas, em comparação com os outros países, elas são bastante recentes, né? Não que nós não tenhamos o ensino já há um bom tempo, mas, em comparação, o Brasil ainda está um pouco engatinhando. Já melhorou muito. Em comparação a anos atrás, nós já melhoramos muito com relação à leitura, mas precisamos melhorar mais ainda. Pierre, você já destacou, né,
esse dado histórico de que nós começamos um pouco tarde, esse nosso amor pela leitura, né? Esse nosso desejo. Mas também está um aspecto que os livros são muito caros aqui no nosso país. Olha, perdão, existe uma questão do preço do livro, mas eu acho que um dos elementos que a gente deve olhar é a questão das bibliotecas, justamente, né? Porque as bibliotecas são um modo de oferecer acesso à leitura a quem tem dificuldade, justamente, de comprar os itens, né? E a biblioteca, no mundo inteiro, exerce esse papel, não apenas em países de renda mais baixa. O Robson estava falando da questão do morador de rua, né? Nós temos lá na Biblioteca de São Paulo um público importante da biblioteca, são moradores de rua que frequentam a biblioteca. Porque esta biblioteca especificamente, foi pensada, como a gente acredita que toda biblioteca pública deve ser pensada, para trabalhar com toda a população que a busca, em condições iguais, né? No momento em que se oferece acesso à leitura em boas condições, a resposta vem. O projeto do Robson é um exemplo disso, né, a bicicloteca. E essa experiência da Biblioteca de São Paulo é outra. Quer dizer, no momento em que você oferece acesso facilitado, respeita a pessoa, né? Quer dizer, a pessoa chega lá, tem direito à sua carteirinha, é sócio da biblioteca, pode pegar o livro e levar emprestado. A gente parou, inclusive, de exigir atestado de residência por causa disso, né, para a pessoa ser sócia da biblioteca. E a resposta da população vem. Agora, tem novidade na biblioteca, não tem só livro velho que ninguém mais quer, né? Tem atendimento humanizado na biblioteca. A resposta vem. Quer dizer, quando a leitura é proposta como um prazer e como algo para você fruir, você tem um espaço bom para fazer isso, você tem condições boas para fazer, a resposta vem. Agora precisa fazer, né? Essa iniciativa de vocês é uma tentativa de quebrar um paradigma que a cultura é só para iniciados, né? É para um grupo fechado, né? Nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes. Nós precisamos estender a leitura para toda a população brasileira. Sem dúvida. E existe uma questão que é muito importante, porque também não adianta a gente imaginar que a biblioteca é aquela casa do saber que as pessoas vão procurar, né? Ela é um espaço de troca de saberes. Portanto, a primeira missão da biblioteca, para ela poder funcionar bem, é reconhecer o saber de quem está entrando. E todo mundo que entra tem uma cultura e tem um saber. Isso precisa ser reconhecido. Se a biblioteca começa a trabalhar e trocar, aí ela começa a fidelizar um público e começam a acontecer coisas em torno da leitura. Isso é interessante, né? Vocês, essa população de risco, né, de momentaneamente na rua, traz essa experiência do que é a realidade brasileira, né? É verdade. Tanto é que quando nós criamos a primeira bicicloteca, o pessoal dizia, mas morador de rua, ele não gosta de ler. Morador de rua não se interessa por livro. E nós conseguimos provar que não era verdade. Tanto é que, durante esse tempo que a bicicloteca está na rua, nós conseguimos, ela conseguiu mudar a vida de muitas pessoas em situação de rua que voltaram às escolas, alguns até se formaram pela OAB, né? Porque quando procurava a gente, olha, quero esse livro, a gente não tem, isso é muito caro. A gente procurava parcerias para emprestar o livro, para poder ceder para aquele camarada que estava com aquela falta daquele livro para continuar seus estudos. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, nesses dados de leitura da população do brasileiro, a população de rua ela não é inclusa nessa pesquisa, porque ela não é inclusa nem na pesquisa do IBGE. Então, qualquer pesquisa que pensar a nível de população mundial, a população de rua está fora. Então, às vezes, pode ser um 0,1%, mas já é um diferencial em qualquer pesquisa. Não, claro, sem os dados exatos você não pode construir soluções e desenvolver projetos para resolver o problema, né? É verdade, é verdade. Agora, quem que trabalha com vocês? Quem faz esse trabalho de levar o livro na bicicleta? Bom, antigamente era eu mesmo que fazia esse trabalho, e hoje eu digo sempre para as pessoas, eu sou casado com a morte, ela pediu divórcio, enquanto ela não pede pensão alimentícia, eu estou no lucro, né? Porque eu tenho câncer no pulmão,
eu tenho tumor cerebral, tenho bursite e tenho trombose. Então fica difícil para eu pedalar hoje em dia, até para subir uma escada, alguma coisa, tenho uma dificuldade. Mas eu trabalho com alguns adolescentes em regime LA, e eles é que faz o monitoramento, acompanhamento, leva essas biciclotecas em determinadas paradas e coisas. Eu só participo, hoje eu estou tipo freelance, só vou quando é a imprensa, alguma coisa. Olha, vem cá, contar a história, eu estou presente, mas mais é essa garotada que faz trabalho. Esse grupo de voluntários é formado por quantas pessoas? São 8 adolescentes que têm trabalhando. São 8 adolescentes. Você falou em regime de LA. Para os nossos ouvintes e espectadores, explica o que vem a ser o LA. LA é liberdade assistida, é quando eles saem da Fundação Casa, tem algumas regras, então ele tem a liberdade assistida que a gente tem que estar monitorando, fazendo todo aquele acompanhamento para ver o chamado reinserção à sociedade, que eu detesto essa palavra de reinserção à sociedade, porque eu digo o seguinte, a sociedade é um pouco, como eu vou dizer, para não usar um termo mais chucro, mas vou ter que usar, é hipócrita. Porque a pessoa em situação de rua e o adolescente infrator, ele não saiu da sociedade, ele está na sociedade, a sociedade não aceita ele, né? Então eu digo, a gente tem que incluir na comunidade que pensa como um todo. Eu tenho que tirar aquele infrator ou aquela pessoa em situação de rua para incluir a comunidade e não a sociedade, porque ele nunca saiu da sociedade. A sociedade é que vê ele como uma ferida, uma doença contagiosa e tem medo até de se aproximar. O problema está nele, não na sociedade. É claro que está na sociedade, não nele, né? Esse projeto de inclusão é muito importante para o crescimento da leitura, não é, Pierre? Sem dúvida. E eu diria que é onde, quer dizer, a leitura, ela faz diferença aí, né? A gente sente que, claro que a biblioteca é importante para a sociedade inteira, né? Para qualquer segmento da sociedade, enquanto a biblioteca é um instrumento de acesso a conhecimento, de troca de culturas, né? Todos esses papéis da biblioteca são importantes para a sociedade como um todo, mas a biblioteca e a leitura fazem uma diferença extraordinária junto às populações mais excluídas, né? ou mais vulneráveis, né? E a gente sente isso, quer dizer, no tipo de resposta que a gente vê quando são feitas iniciativas de leitura junto a esses públicos, né? Muito bem. Participe do nosso programa enviando uma mensagem através do nosso WhatsApp 11 957 5077, desculpe, 1295. Repetindo, 11 95077 1295. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatório3setor.com.br, simultaneamente na AltV e na Rádio Trianon AM 740. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante.
E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora vamos conferir a reportagem da nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU. A matéria de hoje é sobre a falta da internet nos países menos desenvolvidos. A Lê da Letra, de Nova York, tem as informações. Quase 4 bilhões de pessoas continuam sem acesso à internet, apesar do serviço estar mais barato em muitos países. Um levantamento da União Internacional das Telecomunicações destaca que a maioria dos usuários vive em nações em desenvolvimento, com 2,5 bilhões de pessoas acessando a rede. E cerca de 1 bilhão de usuários estão nos países desenvolvidos, que têm um alto índice de alcance da internet. Nos países ricos, 81% da população acessa a rede, contra 15% nas nações menos desenvolvidas do mundo. A pesquisa da OIT revela também que a cobertura de telefones móveis já atinge 95% da população global. São quase 7 bilhões de pessoas com celular, sendo que em muitas áreas a cobertura ainda é 2G. As assinaturas de banda larga devem alcançar 12 entre 100 habitantes do planeta neste ano, com Europa e Américas liderando. Usar a internet em aparelhos móveis sai mais barato do que ter uma rede fixa em casa. Na Europa, 84% das casas estão conectadas, comparado com 15% na África. A desigualdade de gênero também é uma realidade no setor. O alcance da internet é maior para os homens do que para as mulheres, com a disparidade batendo os 12% pela média global. Enquanto na África, a disparidade do alcance entre homens e mulheres chega a 23%, nas Américas o índice é de 2%. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra. Muito bem. Com essa matéria, a gente pôde perceber... Pierre, a internet é uma ferramenta para estimular a leitura. Alguns especialistas dizem que não, que ela é a grande adversária do livro, né? A sua visão sobre o assunto? Ela, sem dúvida... Quer dizer, primeiro, a internet é um fato, né? Não adianta a gente querer
brigar contra. Segundo, ela é, sim, um instrumento que acelera, vamos dizer, a leitura. Agora, tudo depende do uso que se faz, né? Nas nossas bibliotecas, por exemplo, a gente tem internet livre para os associados, né? Tem uma quantidade importante de equipamentos liberados, e a gente também faz cursos de competência informacional, ou seja, como usar esse instrumento, que é um instrumento maravilhoso de acesso à informação, a seu favor, né? E não ficar só naquela primeira superfície da internet, né? Mas realmente explorar o que ela tem de interessante, tanto na leitura quanto para adquirir conhecimentos. E na internet está acontecendo hoje um fenômeno extraordinário, que tem muito a ver com a leitura e com a literatura, que é o fenômeno dos booktubers. Booktubers, para quem não conhece, são jovens, normalmente são jovens, não é obrigatório que sejam jovens, mas normalmente são jovens, que comentam no YouTube, em canais do YouTube, sobre suas leituras, sobre os livros que gostam de ler, fazem resenhas e tal. É um movimento planetário, né? Envolve centenas de milhares, às vezes até milhões de seguidores, discutindo literatura em todos os níveis, de todos os tipos de literatura, né? Isso em países que já tem uma tradição na leitura. Mas, Frank, você que é professor e jornalista, os alunos estão lendo mais, menos? A internet é uma ferramenta que está sendo usada de uma maneira boa? Olha, eu acredito que sim. A internet hoje ela veio para ficar, né? Já veio há alguns anos, já veio para ficar, e cada vez mais ela se faz necessária. Ter acesso à internet hoje é uma questão de cidadania, isso mundialmente. Além da questão da alimentação, da questão do vestuário, da questão do transporte, a questão do acesso à informação, daqui para frente, vai estar na pauta das questões de cidadania. E temos que pensar na população, né? Que vive risco na rua, porque essa não tem ainda acesso à internet, né? Mas você sabe, Joel, desculpa só até interromper, eu já encontrei pessoas, moradores de rua, que têm e-mail e que pesquisam e que vão nos postos que o Estado coloca de acesso à internet para se comunicar, para ter informação. Eles não têm onde morar, mas eles têm como ser encontrados. Robson, esse é um exemplo, é um caso raro ou isso está disseminado já na população? Essa questão é interessante, senhor Puxou, porque antigamente a população em situação de rua realmente tinha acesso à internet. Existia vários telecentros, né, do governo do estado, do governo municipal, mas foram fechando os telecentros. Hoje são raros os cantos que a população em situação de rua pode ter acesso. Tem os SENACs, né? Tem os SENACs, alguns cantos que, por exemplo, o Centro Cultural São Paulo, que a gente sabe que tem acesso. Inclusive, quando eu estava na rua, eu me sentia um Bobstar em ter acesso ali, porque eu ia lá para escutar uma música, para ler um livro, para várias coisas. Uma peça de teatro, tá? Shows. Então era muito importante. Hoje em dia já está restrito, inclusive porque é aquele negócio, o ser humano é complicado. Nós tivemos já um site chamado Ruas Digitais, foi criado por 2 alunos de faculdade, que criaram o site, depois uma briga de eco entre os dois, se separaram, ganharam até prêmio internacional, depois se separaram e a gente resolveu pedir à população de rua, não acesse mais esse site, porque não está trazendo o benefício que a gente esperava. Aí pararam de acessar. Agora, vamos dizer que 80% da população em situação de rua realmente tem e-mail, né? Hoje em dia tem o Face, né, e outras coisas que eles conseguem, mas com dificuldade. Por exemplo, algumas pessoas em situação de rua têm que se deslocar lá do Brás até a Paulista, onde tem a Secretaria Social, que dá o acesso livre à internet. Porque tudo tem um tempo limitado, a quantidade de público é muito grande, não pode realmente ter um tempo integral, então fica um tempo limitado e isso dificulta um pouco para a questão da internet. Pierre, você queria falar alguma coisa? Não, dizer que mundialmente, quer dizer, o papel, um dos papéis principais hoje da biblioteca pública é fornecer acesso à internet, né? Tanto as nossas 2 bibliotecas, tanto a Vila Lobos quanto a Biblioteca de São Paulo, oferecem acesso livre à internet, porque é importante mesmo, é uma questão de cidadania mesmo, né? E essa é uma questão mundial, quer dizer, no mundo inteiro, é papel da biblioteca. A biblioteca pública, como provedora de informação, tem que prover acesso à informação, tem que prover acesso à internet. Muito bem, agora vamos ao Falando em Saúde. Frank, quais são as novidades de hoje?
Falando em cultura, vamos falar um pouco de cultura antes de Saúde. falar em saúde, né? Olha, Mas a questão cultural é uma não, questão eu fui de saúde traído, mental, né? Eu fui traído pelo meu subconsciente. Estava com saúde na cabeça por várias razões. Mas a saúde é cultura. Também, Frank? né? E hoje nós temos Saúde é cultura. temos duas dicas de cinema. A primeira delas é o 11º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, tá? Que vai acontecer, que está acontecendo em 9 espaços da cidade de São Paulo. Nós temos no Memorial da América Latina, no Cine Sesc, no Centro Cultural São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, enfim, e mais de uma série de outros espaços espalhados por várias regiões de São Paulo. E esse Festival de Cinema Latino-Americano reúne produções... Filmes que estão sendo passados exatamente, são imagens dos filmes que estão sendo passados durante esse festival. Nós temos produções da Argentina, do México, da Colômbia, do Equador, Paraguai e também do Brasil. Do Brasil, destaque para a sessão que vai ter amanhã, às 19 horas, no Centro Cultural Banco do Brasil, lá no centro da cidade, próximo à Estação Sé do metrô, que é uma seleção de curtas da Ana Mui Laerte, cineasta Ana Mui Laerte, né, que fez muito sucesso no ano passado com o filme Que Horas Ela Volta. Né? Então vai ter uma sessão, né, de curtas dela. E a outra dica de cinema é o Spike Lee versus Tarantino. Né? Ah, esse é interessante. São filmes dos dois cineastas norte-americanos, né? O Spike Lee e o Tarantino. O Spike Lee com seus temas sempre ligados às questões da minoria, às questões de combate ao racismo, e o Tarantino que trata principalmente de temas ligados à violência. E essa disputa entre filmes do Spike Lee e do Tarantino vai acontecer a partir de quinta-feira até domingo, na sala Lima Barreto do Centro Cultural São Paulo, que fica fica na rua Vergueiro, número 1000, próximo à estação Vergueiro do metrô. Preços populares nas duas Que boa dica, Frank, que boa dica. O Spike Lee agora voltou, né, novamente à moda, porque o que está acontecendo os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, com atos de discriminação em relação à população negra, ele sempre tocou nesse assunto. Aliás, é o que é de mais importante na obra dele. A obra dele denuncia e conscientiza, né, também essa questão que é inadmissível em pleno século XXI. Né? Nós ouvimos agora falando em cultura, não saúde. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos conferir as notícias do Observatório. Um programa canadense abriu um edital para projetos que promovam o desenvolvimento infantil. A iniciativa conta com a parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e os projetos relacionados receberão ajuda financeira de até $250 mil. Uma outra notícia é que o Instituto da Oportunidade Social está oferecendo cursos gratuitos de profissionalização para jovens e pessoas com deficiência. São mais de 1.000 vagas distribuídas em 4 estados brasileiros. Para ver esta e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br e o nosso facebook.com/Observatório 3 Setor. Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está em todos os estados do Brasil e em mais de 40 países. Mas hoje eu quero agradecer e enviar um abraço aos cariocas. O estado do Rio de Janeiro é o que mais curte e participa do Observatório do Terceiro Setor. E também quero agradecer aos amazonenses. O Amazonas fica em terceiro lugar, atrás do Rio de Janeiro e de São Paulo, em curtidas e participação no nosso portal e nosso site. Obrigado pelo carinho. E se você ainda não curtiu o Observatório, acesse facebook.com/Observatório Terceiro Setor e fique por dentro das matérias, programas, artigos. Inclusive, este programa ele vai estar daqui a pouco para você rever novamente. Acesse facebook.com/Observatório 3 Setor. Ô Pierre, nós conversamos aqui no intervalo e você me falava das 2 bibliotecas que vocês administram, né? Qual é o que dá mais trabalho? Você tem lá no Vila Lobos e a Biblioteca São Paulo, não é isso? Aqui fica no Parque da Juventude. Esse é um dado importante porque é onde era a Casa de Detenção de São Paulo, né? A Biblioteca de São Paulo fica no Parque da Juventude, onde era um dos pavilhões do Carandiru, né? Simbolicamente é muito, muito interessante isso, quer dizer, caiu um presídio e surgiu uma biblioteca no local, e uma biblioteca com esse conteúdo de biblioteca viva, com muita programação cultural e tal. Nós tivemos lá um episódio uma vez que mostra muito o alcance que ela tem. Nós temos nessas bibliotecas, nós temos uma figura que a gente chama de hostess, é uma pessoa que fica na entrada da biblioteca e que recebe as pessoas que você percebe que estão um pouco estranhando, recebe para que a pessoa se sinta em casa e possa achar os equipamentos e tal. E um desses visitantes entrou, estava observando e perguntou a essa hostess o que é isso aqui, né? Porque essas bibliotecas não têm o aspecto da biblioteca tradicional. E a hostess começou a explicar, isso é uma biblioteca pública, aqui acontece um monte de coisa e tal. E ela foi se empolgando, né? E contou para ele, o senhor sabe que aqui era o pavilhão do Carandiru e tal. E a resposta foi, eu sei, eu vivia aqui sob a administração anterior, né? Quer dizer, era um ex-detento, né? Exatamente. Então essa biblioteca ela tem um alcance muito interessante por causa da mescla de públicos que ela promove. Nós temos
muitas pessoas em situação de rua que frequentam essa biblioteca, muitos estudantes da ETEC, tem uma escola técnica na frente, famílias que frequentam o parque vão a essa biblioteca, profissionais liberais que vão lá e usam o espaço da biblioteca para trabalhar. Então, há uma mescla de públicos muito interessante, né? Isso gera, naturalmente, situações que a gente tem que administrar, mas funciona extremamente bem. O que eu acho um aspecto interessante nessa biblioteca, particularmente, é que ela tem um espaço para shows, ali perto dela tem um espaço para shows ali, e se você vai dar uma caminhada ali no Parque da Juventude, você também tem a oportunidade de ler um bom livro ali e passar algumas horas num ambiente agradável. A campanha Eu Me Importo, olha só, o Observatório do Terceiro Setor elaborou uma lista com entidades que se dedicam aos 10 temas divulgados ao longo da nossa campanha Eu Me Importo. Através da nossa página no Facebook, recebemos diversos nomes de instituições que realizam trabalhos com foco em algum dos 10 temas divulgados em nossa campanha. Entre os institutos estão a FICAS, de São Paulo, que oferece cursos de capacitação para ONGs, apoiando todas as causas, a Rede Marista de Solidariedade, que atende em 5 estados brasileiros e ajuda crianças e adolescentes vítimas da vulnerabilidade social. E o Instituto Semear, em São Paulo, que investe e ajuda a manter os jovens nas universidades. A cada programa divulgaremos outras ONGs que realizam trabalhos importantes para a nossa sociedade. Para que a sua instituição seja divulgada aqui no programa, mande o nome da instituição, onde atua, a cidade, o estado e um resumo do trabalho realizado, comentando em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Está aí uma iniciativa interessante. Os nossos convidados já acessaram nossa campanha Me Importo? Já conhece? Não. Conhecia, Robson? Conhecia, Pierre? Não. Estão convidados, por favor. Entre no nosso Facebook e participe. Ali, inclusive, das 10 campanhas que nós já realizamos, ali tem mulheres com vítimas, né, de violência, temos aí os refugiados, e aí vai. Agora eu vou começar com a participação dos nossos ouvintes e espectadores. A Sônia de Itatiba, obrigado pela ligação, Sônia. Por que o brasileiro não tem o costume da leitura? Bom, essa é uma pergunta super ampla, mas há algumas questões que a gente tem que abordar quando fala disso. A primeira delas é que a leitura obrigatória na escola faz mais mal do que bem. Isso hoje está comprovado, né? As pessoas ainda identificam a leitura como aquela coisa chata que me foi impingida na escola, né? A biblioteca, muitas vezes, a gente ainda conhece histórias de gente que era mandada de castigo na biblioteca. Então, a biblioteca é o lugar do castigo. Opa, peraí, né? Então, um dos motivos pelos quais a leitura não é prestigiada no nosso país é porque ela é encarada como um ônus, como uma tarefa, e não como uma coisa prazerosa, que de fato ela é, nem como algo que te dá acesso à fantasia, ao conhecimento, à troca com o outro, quer dizer, a viajar por lugares que você não conhece. Todo esse lado maravilhoso da leitura, ele acaba enterrado debaixo dessa questão da obrigatoriedade de ler, do trabalho, do castigo e tudo mais. Aquela verdade, né, Franklin? Quando a gente era pequeno, era obrigatório se você cometia algum problema na classe, né? Ou você ia para a diretoria ou você ia para a biblioteca. E essa educação coercitiva impediu, né, de gerações terem um amor pela leitura. E mais ainda, essa coisa do obrigatório, né, e da forma como ela é colocada. O garoto, a garota de 12, 13 anos, que está iniciando, digamos, a segunda etapa do ensino fundamental, não pode começar a ler obras do José de Alencar, por exemplo, do Machado de Assis, que são obras fundamentais, mas que deveriam ser lidas depois, quando ela tivesse uns 15, 16 anos, e não quando está com 10, 12 anos, aí, porque ela vai ter uma dificuldade enorme, uma obra que foi escrita 100 anos atrás, tá? Com uma outra linguagem, uma outra forma de expressão e, no entanto, esse aluno é obrigado a ter que ler. Claro que ele vai detestar a leitura. Tá? Em relação ao morador de rua, a história é outra, né? O que ele mais gosta de ler? Bom, o morador de rua, ele geralmente procura por 4 tipos de leitura, né?
Uma é a leitura religiosa, livro, por exemplo, Bíblia, essas coisas que envolvam a religião, né? Espiritismo, esses negócios. Segundo é livro de autoajuda, que eles procuram bastante. Terceiro é direito, né? E, por último, é ficção. Olha só. São os 4 livros que mais eles buscam na biblioteca. E por jovem ter um amor à leitura, eu vou continuar já com a participação dos nossos ouvintes e telespectadores, para o jovem começar a ter o seu amor pela leitura, que ele deve começar por onde? Ele deve começar pelo assunto de seu interesse. Eu queria só dizer mais uma coisa sobre a mediação de leitura e sobre trazer as pessoas para a leitura e para o prazer de ler. O fundamental é que o mediador, seja ele pai, mãe, professor, que são, na verdade, os 3 grandes influenciadores pró-leitura, né? Se essa pessoa não tem amor pela leitura, dificilmente ela vai passar isso para o seu aluno ou para o seu filho, né? Então, o trabalho de encantar os outros com a leitura começa por encantar-se com a leitura, né? Então, o bibliotecário, o professor ou o pai, né, que quer encantar seu aluno ou seu filho com a leitura, né, precisa ele se encantar com a leitura em primeiro lugar. A gente só transfere paixão se a gente sente paixão, né? E aí, qual é o melhor caminho, né? Qual é o melhor começo? Essa é uma questão extremamente pessoal, né? A gente tem que entender com quem eu estou falando, né? Para entender qual é o campo de interesse dessa pessoa com quem eu estou falando, para poder sugerir qual é a leitura mais interessante. Não há uma resposta padrão para isso. A resposta padrão é entender o interesse do candidato a leitor, né, e seguir o caminho do interesse dele, né? Acho que essa é a melhor... Você sabe, no meu caso, eu lia jornal e via os textos do Nelson Rodrigues, falando sobre futebol. Maravilha. E aí eu comecei a me interessar, fui atrás da obra dele e comecei. Aliás, os grandes jornalistas do século passado, dos anos 50, 60, 70, eram grandes escritores, né? Grandes escritores. E aí eu fui nas páginas daqui de São Paulo, do Jornal da Tarde, onde o Nelson escrevia, porque ele mandava coluna do Rio, né? Ele sempre foi do Rio de Janeiro. E aí eu comecei... Isso é um luxo, né? Muito bem, continuando com a participação dos ouvintes, a Janice Alves, de Foz do Iguaçu. Obrigado, Janice, pela sua ligação. Parabéns ao Robson, linda história de vida. O analfabetismo é um obstáculo para a leitura dos moradores de rua? Ela está perguntando isso. O analfabetismo, primeiro, os moradores de rua, eles formam uma população assim mesclada, né? Alguns não tiveram formação cultural, outros, como você, já vem com uma bagagem, enfim. Ela pergunta especialmente em relação ao analfabetismo. Isso aí é um mito, não é real. Entende? Eu digo pelo seguinte, eu tenho pessoas em situação de rua que são advogados, professores, jornalistas, né? Engenheiros, que estão em situação de rua. Temos pessoas que falam bilíngues, estão em situação de rua. É uma minoria muito pouca que são analfabetos, vamos dizer assim, literalmente. A maioria são alfabetizados, sim. Claro que nessa classe jovens agora, poucos conseguiram passar da 7ª série. Poucos conseguiram. A evasão escolar é muito grande por vários fatores. Não é só a questão da leitura, são N fatores. É a mesma coisa que a gente falar, a população de rua que leva a pessoa a virar moradores de rua. Eu digo, olha, geralmente é conflito familiar. E esse conflito familiar, ele tem várias raízes. Pode ser uma perca de emprego, pode ser uma traição, pode ser o alcoolismo ou qualquer outra espécie de droga. Então, são vários os fatores. Bem assim, na população em situação de rua, nós temos pessoas catedráticos que estão em situação de rua, mas isso não é imbecilidade para a questão de livro. Havia, sim, agora, há mais facilidade de 2010 para cá, houve, assim, uma melhor acessibilidade à leitura. Antigamente, realmente, havia uma grande dificuldade. Qual foi o livro que te impactou na tua vida? Foram 2, Revolução do Bicho, de George Orwell, e A Droga da Obediência, foram os 2 livros mais impactantes. George Orwell, um escritor inglês, né? Isso. Já morto, já escreveu alguns anos atrás. Tem um livro também, 1984 né? também.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos continuar com as perguntas dos ouvintes. Fique aí. Voltamos. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Continuando com a pergunta dos nossos ouvintes e espectadores, as perguntas vão aparecendo. Agora a Joana de Perdiz, aqui de São Paulo. Saímos lá de Foz do Iguaçu, viemos para São Paulo. O Robson aceita doações de livros? Quase 4 bilhões de pessoas como continuam proceder? sem acesso à internet. Ela quer ajudar e quer saber como te ajudar. Primeiro, se você aceita. E depois, como fazer? Claro, nós para aceitamos. Encaminhar para você a doação. Nós aceitamos sim. Nós temos uma dificuldade porque, como ex-morador de rua, não contamos com a ajuda do governo municipal, nem estadual, nem federal. Né? Nós contamos sim com parceiros particulares, iniciativa privada. Não temos carro, não temos maneira, às vezes, de buscar a doação. Tem gente que, às vezes, lá de Itaim Paulista, olha, eu tenho 500 livros, 50 livros, você tem como vir buscar? Eu digo, olha, se fica longe de estação, de trem ou de metrô, ou parada de ônibus, é difícil. Nós não temos como ir buscar. Mas nós aceitamos sim, né? Nosso endereço é Rua José Bonifácio, 395, loja 10. Centro Velho de São Paulo. Centro Sé, é bem ali no Lago São Francisco, descida para o metrô Anhangabaú.
Tá pertinho ali, se você quiser. Vamos repetir com calma agora, Robson. Vocês ficam ali no centro da cidade, na rua José Bonifácio, José Bonifácio, 395, 395, loja 10. Loja 10. Isso qual é o horário de funcionamento? Das 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. De segunda a sexta-feira? De segunda a sexta-feira. Mas também atendemos sábado e domingo, porque ali é minha casa, meu escritório, é tudo. Ah, muito bom. Olha só, então se tá aí, Joana, se você quiser contribuir, é só ir lá no centro e fazer sua doação, é isso? É isso. E também, se quiser entrar em contato, se me permite, se quiser entrar em contato via telefone, nós temos nosso WhatsApp, que é o 948337093. Repetindo? 948337093. Muito bem. O Paulo Moraes, de Sertãozinho, ali perto de Ribeirão Preto. Vale estimular a leitura para qualquer tema? A minha filha só quer ler livros de vampiros. O que eu faço? Está muito na moda agora, né? Isso é para você, Pierre. Você que é um especialista no assunto. Como eu disse antes, quer dizer, despertar o gosto pela leitura vai por seguir um pouco o interesse do candidato à leitura, né? E isso é muito comum, quer dizer, a gente vê gente que começa lendo livro de vampiro, por exemplo, que agora está na onda, ou essas distopias, né? Série Amanhecer, série, né? Todas essas séries, ou o Harry Potter e tal. E uma vez que é mordido pelo bicho da leitura, vai progredir na leitura, vai se desenvolver, vai desenvolver novos interesses. Isso é normal e vai acontecer naturalmente. Então, eu não diria que é uma grande preocupação. Seria uma preocupação se a gente estivesse forçando a barra para a pessoa só ler livro de vampiro, né? É curioso, né, Frank? A gente, quando nós éramos crianças, era o Pequeno Polegar, o Pequeno Príncipe. Agora, livro de vampiro precisa ter uma boa psicologia com a filha para... Mas é tudo bem, ela inicia com os vampiros e com certeza mais adiante ela vai abandonar os vampiros e vai para outro tipo de leitura. Como diz o Pierre, despertar o amor pela leitura. Sim, isso é fundamental. Você primeiro desperta o amor pela leitura e depois qualifica a leitura, é isso? Depois a pessoa vai buscando o seu caminho, você vai ajudando, vai... Né? Muito bem, eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. A gente vai parar por aqui, prometendo na próxima semana ampliar o número de perguntas aqui ao vivo aos nossos convidados. Nós vamos exibir no programa de amanhã, nós vamos exibir uma interessante entrevista com o Ângelo Frazão, ele é superintendente de marketing e captação de recursos da ACD. Na entrevista ele conta sobre os impactos que a associação está sofrendo com as diminuições das doações. A ACD está sofrendo com a crise também, vocês também não? Todo mundo, Todos né? nós, né? E você não pode perder. É quarta-feira, meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Não há nenhuma justificativa para não assistir o programa, viu, Pierre? Tá aí, tá em todas as TVs a cabos aí de São Paulo. Muito bem. Robson, nossa, como quase no finalzinho do programa. Quase passando uma hora aqui, o papo foi muito bom. Foi um grande prazer, viu, te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. Conte com o Observatório para nós divulgarmos as campanhas, o que vocês estão fazendo, quando vocês precisarem de voluntários, enfim. O que vocês necessitarem, vocês contem com o Observatório. Eu agradeço aos ouvintes também que interagiram nesse momento, né? E também nos colocamos à inteira disposição, né? Para qualquer que possamos colaborar, estamos à disposição. Muito bem, Pierre. Administram duas bibliotecas em 2 parques importantes da cidade. Apesar da crise, vamos ampliar isso? Bom, vamos por enquanto a gente está querendo ampliar a gama de serviços dessas 2 bibliotecas, né? Então eu também queria agradecer a vocês, agradecer ao Robson, prazer estar sentado na mesma mesa que ele, e convidar quem ainda não conhece a ir visitar essas 2 bibliotecas, a Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, e a Biblioteca Parque Vila Lobos, lá no parque do mesmo nome, né? Pode ir com a família, pode ir com o bebê, pode ir com criança, pode ir com os amigos, tem leitura, tem literatura, mas tem também videogame, tem internet, tem uma programação cultural muito vasta em ambas as bibliotecas, para todos os públicos, todas as idades. Quem quiser informação, tem site na internet, né? Que é o bibliotecadesaopaulo.com.br,
ou bibliotecaparquevilalobos.org.br. Foi um grande prazer recebê-los, e você mostrando a excelência do trabalho que você desenvolve e o Robson com a lição de vida dele. Finalmente, encerramos mais uma edição do nosso programa, Frank. E com um tema interessantíssimo. Eu sou um apaixonado por livros, eu estou aqui, podia ter mais 2 horas de programa que eu faria tranquilamente. Vamos fechar. O que você está lendo atualmente? Eu, na verdade, eu estou lendo poesia. Eu estou relendo uns textos do Augusto de Campos. Eu estou lendo agora Pierre Bourdieu, que fala sobre a condição masculina. Você? E também Eduardo Galeano, estou lá com os dois. Eu estou lendo o Julian Fuchs, é um dos finalistas, é um dos candidatos ao Prêmio São Paulo de Literatura, já foi finalista, né? Um romance chamado A Resistência, muito interessante. Vou terminar com o programa com uma leitura muito interessante, um poema do Paulo Leminski. Leitura, letras, literatura. Tudo que passa, tudo que dura. Tudo que duramente passa. Tudo que ligeiramente passa. Dura. Tudo, tudo, tudo. Não passa de caricatura. De você, minha amargura, de ver que viver não tem cura. Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.